Show de bola. O pessoal tá falando aqui sobre a base, né? O Roberto Mendes também pediu pra gente projetar qual seria um time possível, né? De estreia. Ele falou de Marcos Vitor, Sanabria e tudo mais. Marcos Vitor, Sanabria, algum jogador que jogou pouco ano passado ou voltando de empréstimo podem jogar. Zé Guilherme também, por exemplo, podem. Marcos Vitor e Zé Guilherme devem aparecer nesse time. Sanabria também, mas pontualmente, né? Sanabria é um jogador que deve aparecer para poder ganhar ritmo, ganhar ali oportunidades por conta da lesão que teve, mas não deve ser um titular do time que vai jogar o Campeonato Baiano. Não deve aparecer ali para poder usar o Baiano como preparação para o restante da temporada. E aí, Lua, eu peguei o nosso campinho, né, de elenco e reduzi aqui a uma possível escalação, claro que de maneira muito, mas muito rápida aqui, quando você ia abordando esse tema aí da assessoria, enfim, das questões que a gente acabou de falar, eu abordei aqui uma possível escalação só para a galera entender rapidamente, né? Uma possibilidade, claro. Eu coloquei até o Marcosito aqui como lateral direito, porque hoje a gente na base não tem um lateral direito, né? Assim, um lateral direito de ofício. Tem o Roger Juan e tem o Wendel também, que é um volante improvisado de lateral, mas enfim, não tem aquele lateral direito para dizer, né? Pô, tem um cara aqui, né, para poder jogar, então não tem. Então eu coloquei o Marcosito aí, mas pode ser que seja um Roger Juan, pode ser que seja o Wendel, né? Pode ser um dos dois. E aí, isso é um esboço, por exemplo, de uma partida do Bahia no Campeonato Baiano Sub-20. Né? É claro também que depende da lista de jogadores que vão para a Copinha. Né? Mas esse é um esboço. João Paulo no gol, né? Um jogador que precisa de ritmo, então eu coloquei ele no gol aí, João Paulo. Marcos Vitor pela direita, né? Como eu acabei de dizer, eu justifiquei o porquê ele tá ali. Até porque, por exemplo, se a gente fizer uma saída de 3, a gente pode ter uma saída de 3 com Marcos Vitor, Fred Lippert e Luiz Gustavo, né? Então, não é um absurdo pensar dessa maneira. Fred Lippert, Luiz Gustavo e Zé Guilherme, Sidney, Jota e David Martins, Cauê Furquim, Juan Pablo e Del. É um esboço, né? Aí você pode tirar, por exemplo, um atacante, colocar o Roger, em vez de você ir com Juan Pablo e Cauê, por exemplo, até porque se você, por exemplo, for fazer uma saída de 3 e você for espetar o Zé Guilherme, por exemplo, para a ponta, você pode puxar o Juan Paulo para a direita e jogar o Roger Gabriel por aqui, por exemplo. E o Roger Gabriel ser aquele ponta que afunila mais, né? E o Zé ser o cara mais de corredor. Enfim, então tem N possibilidades, né? Mas esse seria um pequeno esboço, né? De maneira muito embrionária, até porque, como eu falei, a gente não sabe exatamente quais são os jogadores que vão para a Copinha ou não, mas esse é um possível time, né, de estreia de campeonato estreia de campeonato baiano, Luiz Teles. Tá muito bem desenhado. Parabéns ao autor. É isso. E aí, claro, tem algumas possíveis mudanças, né? Tá muito próximo do que eu desenharia como time também. Você pode, por exemplo, deixa eu só fazer uma mudança rápida aqui, só para a galera entender. Eu posso, por exemplo, puxar o Juan Pablo para a direita, como eu falei. Aqui eu posso colocar o Roger, né? Porque no momento que você fizer ali a interação, né? Como a gente faz no time profissional, é porque vai ser difícil puxar todo mundo aqui. Deixa eu ver se consigo. Acho que dá para puxar aqui. Se eu puxar, por exemplo, o Roger para dentro, para fazer aquela função de dentro, o Zé Guilherme pode ser esse jogador aqui, ó, de beirada, né? Da largura. Então, por exemplo, eu vou fazer aquilo, só pra galera entender o que eu tô falando aqui, ó. Achei que não dava, mas da maneira que eu fiz aqui vai dar pra fazer. Aqui é o Luiz Gustavo. Opa. Aqui. Luiz Gustavo seria esse cara pela esquerda, por exemplo. Aí o Fred seria esse centralizado e o Marcosito pela direita, ou o contrário, tá? O Marcosito pode ser o centralizado e o Fred também pode ser mais pela direita. Não é nenhum absurdo pensar nisso, né? E aí você pode ter aqui, por exemplo, na saída, um David Martins com o Sidney, ou o David Martins mais adiantado e o Jota mais à frente também, enfim, aí você pode alternar, mas vamos pensar, por exemplo, aqui, ó, né, o Jota e o Roger mais por dentro, né, e o Juan Pablo mais pela direita, por exemplo, né, e aí você tem um time que jogaria bem parecido como joga o Bahia profissional, né, como jogou pelo menos a temporada de 2025, né, e você tem um time assim, ó, opa, agora não veio. Quem sabe faz ao vivo, viu, Luiz Teles? A gente vai se virando aqui e vai fazendo. Tá mandou aí. Bem demais, mandou bem demais. Aí basicamente seria isso aí, por exemplo. Você poderia jogar, tipo, tirar o Caio pro banco, o Caio Furquim, e aí você poderia jogar dessa forma aí, ó. Marcos Vitor, Fred e Luiz Gustavo, Sidney, David Martins, ou você pode puxar o David mais pra frente e trocar o Jota de lugar com ele, né? O Sidney pode fazer uma linha mais adiantada. Como falou aqui o Léo, né? Pode ser também. O Juan Paulo pela direita, o Zé Guilherme pela esquerda e Del na frente. É uma possibilidade. Aí você tiraria o Caio Furquim. No segundo tempo você tem o Caio Furquim, por exemplo. Né? Enfim, várias possibilidades. Eu só mostrei aqui de maneira muito rápida para a galera entender que é um time competitivo e que dá para a gente começar o campeonato com alguma tranquilidade, que não tem agonia não, Luiz Teles. E ainda tem as possíveis entradas, né?
jogadores que ainda não foram negociados e que podem ser utilizados no início do ano. Lembre-se, por exemplo, que Vitor Hugo, antes de ser negociado, no início desse ano, o Vitor Hugo jogou 2 partidas de Campeonato Baiano, porque ele estava no elenco, estava aí treinando e foi utilizado. Mas, enfim, pode acontecer. Um Kaique, que a gente sabe que não está nos planos, né? Mas pode aparecer. Um Rezende, que a gente sabe também que teoricamente não está nos planos, mas que ainda também não teve um destino sacramentado, pode aparecer, né? Sem falar os jogadores de recuperação, que a gente já citou, que também podem aparecer de primeira. Aí Sanabria tem uma grande chance, eu diria, inclusive. Tem os setores de empréstimo, né? A gente citou o Jota, o Marcos Vitor, mas, por exemplo, Matheus Bahia, se não tiver o futuro definido, pode pintar, de repente, nesse time aí, para aparecer, né? Juninho é uma possibilidade também, né? É porque Juninho, eu acho que o Juninho pode pintar na Copinha, velho. Eu não sei como é que vai ser esse time do Bahia na Copinha. Depende muito da Copinha, né? Depende muito da Copinha. Por exemplo, se Del for pra Copinha, o que eu acho que não vai acontecer, porque Del acabou de... Quer dizer, pode acontecer, mas o planejamento para Del, na minha opinião, deveria ser jogar o Campeonato Baiano, porque ele acabou de vir de uma Copa do Mundo Sub-17 em evidência. Então, você levar ele para uma Copinha, para mim, é meio contrassenso, assim, sabe? Mas, enfim, pode acontecer. Velho. Copinha não vale mais nada, pelo amor de Deus. Assim, se for, eu vou tratar como equívoco. Não vale mais nada. O Bahia não precisa da vitrine da Copinha mais. Para algum jogador, sobretudo um jogador como o Del. Não precisa. Né? É a chance de experimentar ele contra profissionais. Velho, assim, me desculpe, Copinha há muito tempo já não vale o que valia no passado. Já não é o mesmo torneio que a representatividade para o clube, para as divisões de base. Não é. Assim, não tem mais. E com a confluência com o calendário do estadual hoje e a necessidade de utilizar, assim, não faz o menor sentido mandar um time forte para a Copinha. Não faz mesmo. É isso. Até onde eu sei, devem ir os reservas do Sub-20. Eu acho que Juninho foi para a Copinha. E eu mandaria Juninho para a Copinha. Eu ficaria com o Del aqui e mandaria Juninho para a Copinha. Mas eu concordo que até pela idade, Juninho, teoricamente, pela idade, na hierarquia da base, está à frente de Del. Teoricamente. Né? Mas não é só isso que define quem é que está à frente, né? Isso é só um dos critérios. Vamos mas ver enfim. como é que vai se comportar. Se o Bahia se comportar de maneira diferente, eu vou criticar muito aqui, velho. Porque, de fato, para mim é um equívoco gigantesco você levar jogadores com mais potencial e com necessidade de experimentação, né, de uma maturação com profissionais, tendo uma oportunidade, que é o que de fato o Baiano desse ano vai ser, é uma oportunidade, porque uma coisa era o Baiano do ano passado, o Baiano do ano retrasado, etc., em que havia para o Bahia uma responsabilidade maior dentro do campeonato estadual. Por quê? Não pelo título do campeonato baiano, pela tradição do campeonato baiano, mas porque ainda era o campeonato baiano quem classificava para a Copa do Nordeste, que garantia a vaga na Copa do Brasil, mas isso acabou. Hoje o Bahia classifica para a Copa do Brasil por estar na Série A. Né? Hoje o Bahia não pode disputar a Copa do Nordeste porque o Bahia fatalmente vai se classificar ou para a Libertadores ou para a Sul-Americana. Então, para que existe o Campeonato Baiano para o Bahia profissional hoje, a não ser pela tradição? Então, em nome dessa tradição, você vai poder jogar com o seu time sub-20, jogar com jogadores que você quer experimentar, mas sem o peso da responsabilidade de, em caso falharem, e eles falharam nos últimos 3 anos, né? Não conseguiram resultado. Se eu não me engano, o sub-20 não ganhou uma partida, se eu não me engano. Né? Ainda não no ano passado, no ano retrasado. Mas eles não vão ter a responsabilidade. E aí, quem precisa também de maturidade, ser maduro o suficiente, é a torcida. E entender que o Campeonato Baiano, nesse atual formato de calendário do futebol brasileiro, ele não pode ser tratado com o mesmo valor que tinha outrora. Né? Infelizmente, inclusive. Né? Porque é um campeonato centenário, né, de uma tradição muito grande, mas a gente não tem como abrir mão do resto todo, que é importante. Então, disputaria, né, daria essa chance de atuar contra jogadores profissionais, né, com uma estrutura melhor, né, uma estrutura, né, uma coisa de jogo mesmo, não é aquela coisa de jogos sub-20 que tem um clima, um ar diferente. Você vai jogar com jogadores melhores, um campeonato de um nível razoável, e o Campeonato Baiano tem um nível razoável, né, por mais que muita gente não acredite,
e de repente até eles fazem ali um crime de vencer um campeonato baiano com a equipe sub-20. É assim que eu me comportaria como dirigente, né, nesse caso, do Bahia, e acho, na verdade, sobretudo em relação com a situação com a Copinha, um equívoco você mandar jogadores melhores, com mais potencial, para a Copinha em detrimento do Campeonato Baiano. Assim, para mim, será um equívoco. Só uma informação aqui, tem mais ou menos 10 minutos de jogo treino, o Bahia tá dando 1-0 no Galícia, tá? Nesse momento. O jogo tá lá e cá, né? De acordo com as informações que eu estou recebendo. Você tem informação que a Galícia é profissional? Ou... É o Galícia profissional. Que tá treinando para o Baiano. Lembrando que o Galícia subiu da segunda para a primeira divisão. Isso. Volta a disputar o Baianão. Ano passado, quer dizer, esse ano, né? Porque já tô quase em 2026, né? Mas no início desse ano a gente cobriu um jogo treino contra o Jequié, que aconteceu no CT do Fluminense de Feira. E foi a mesma coisa, o Jequié é profissional, né? O time que ia jogar o Campeonato Baiano contra o Sub-20 do Bahia, que ia iniciar o campeonato. E é o mesmo formato. O Bahia tá dando 1-0. Eu não sei quem foi o gol, eu até perguntei, mas eu não sei quem foi o gol e a pessoa também tá com dificuldade. Por quê? Porque, como é jogo treino, eles estão sem número na camisa. Também perguntei quem foi o gol, né? A primeira coisa que eu perguntei foi isso, de quem foi o gol. Só que, como eles estão sem número, né? Como é um jogo treino, estão sem o número atrás nas costas, não dá para saber quem foi, né? Com mais facilidade. Então, aguardar aí, provavelmente o Bahia, não sei se o Bahia vai divulgar alguma coisa em relação a esse jogo treino. Não divulgou até então não sei se vai divulgar para isso. Mas nesse momento, o Bahia vai vencendo por 1-0, né? O Galícia. No jogo treino, diz que o jogo tá lá e cá, que o Galícia se torna a bola parada e o Bahia no contra-ataque quase fez o segundo, inclusive. Foi a informação que eu recebi aqui agora há pouco. Então, vamos aguardar para ver se a gente consegue mais informações enquanto o café continua aqui. Mas, placar parcial, Bahia Sub-21, Galícia 0 no jogo treino de agora no CT Everett Macedo, Luiz Teres. Bom sinal. Bom sinal. Alexandre Carmo. Encontrei 5 contas de YouTube ligadas aqui no hotel em que estou. Inscrevi as 5 no Insta. Façam isso, velho. Eu faço isso direto. Quando eu viajo, Airbnb, hotel, sempre que eu abro o YouTube, tá lá. Esqueceu? Esqueça. Tá no Info logado lá. Tá cadastrado no Info lá. Marcos Aurélio, bom dia. Não seria complicado colocar os jogadores que estão saindo do DM em campos ruins e também os que estão para sair? Será que vai querer jogar? Mas é só você não colocar nos campos ruins, só você colocar na Fonte Nova, né? É fácil de resolver isso. Bahia, de uma maneira geral, vai jogar em Salvador, na Fonte Nova, boa parte dos jogos. As viagens vão ser curtas. Se eu não me engano, só tem uma viagem para Juazeiro, longa. Isso. Não lembro. E já no agora. já na fase final. Seria o pior jogo assim. Mas o primeiro jogo fora de casa, em Feira, provavelmente no sintético, né? Então, em linhas gerais, o Bahia não vai pegar grandes viagens, nem gramados terríveis, exceto o de Juazeiro. Exatamente. Que a gente nem sabe como é que tá, né? Mas assim, a tendência é que esteja a mesma merda de sempre. Mas nunca esteve, né? Se é que você pode chamar de gramado, né? Não é muito complicado. Lá... Só pra galera ver aqui, Lula, só pra galera entender o que a gente tá falando, só pra ilustrar em tela, tá aqui, ó. Essa é a agenda do Bahia de janeiro, tá? O Bahia estreia no dia 11 contra o Jequié, em casa. Sai para pegar o Bahia de Feira em Feira, só que é o gramado sintético da Arena Cajueiro, que é um bom gramado, apesar de sintético, mas não é um problema jogar lá. Eu não gosto de sintético, mas eu prefiro jogar no sintético do que jogar no gramado cheio de buraco, como é, por exemplo, em Juazeiro, né? Ou um capim, né? Como é lá, como até então era em Juazeiro. Depois a gente pega o Galícia e Barcelona de Ilhéus em casa, sai para pegar o Vitória no Barradão, então um gramado bom, né? O Barradão tem um gramado bom. E aí já veio o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no dia 28, que deve ser, e aí a gente encerra no dia 31. Encerra janeiro. Janeiro, no dia 31, na sexta rodada, contra o Barcelona, contra o Porto em casa. Então, em janeiro, por exemplo, o Bahia só faz no Campeonato Baiano 2 jogos fora. Um em Feira, no Baiano. Um em Feira e um no Barradão. Então, um em Feira, se fosse o Joia ou sendo o Cajueiro, a Arena Cajueiro, os dois gramados são bons. Um sintético e outro natural. Mas não muda nada. E a gente, no dia 28 de janeiro, joga contra o Corinthians fora, num gramado, talvez o maior gramado do Brasil, né? Então, janeiro não é um problema de gramado pra gente. Fevereiro aí entra Juazeiro, né? Que aí depois a gente traz o calendário de fevereiro. Mas, a princípio, janeiro é isso aí. Não tem problema em janeiro, não. Aí é só você escolher os jogos, né? Obviamente, você não precisa botar os jogadores mais valiosos para jogar em Juazeiro, né? Mas você bota para jogar, por exemplo, ali contra um Barcelona de Ilhéus, na Fonte Nova, um Galícia, talvez, na terceira rodada, né, na Fonte Nova. Pode ser, até depender da recuperação. O Bahia esse ano, ano passado não, esse ano, eu sempre fui insistindo, né? O Bahia esse ano, foi esse ano? Acho que foi.
Esse ano a gente jogou contra o Bahia de Feira na Arena Cajueiro e jogamos com o time principal. Everton Ribeiro, Jean Lucas. Teve até um gol de fora da área de Jean Lucas. Eu acho que esse não sei se foi esse ano ou foi ano passado, agora eu tô na dúvida. Mas o Bahia jogou com o time principal. Jean Lucas fez um gol de fora da área, Everaldo fez um gol também. Acho que o Bahia deu 2-0, 3-0, não lembro exatamente quanto foi o jogo. Eu tava em Feira. E a gente jogou com o time principal. Então, basicamente é isso. Eu tô com o Oliver Zora aqui que também já fez comentário aqui. Né? O único jogo que eu botaria ali o time titular para poder pegar o ritmo, Bahia e Barcelona na Fonte Nova. É um jogo de meio de semana, mas é um jogo faltando uma semana ainda para o jogo pro Corinthians. Né? Você descansaria, em teoria, o time que jogaria o Bavi, que seria um time reserva sub-20, e o seu time profissional estaria, assim, jogaria essa partida como um esquenta. Assim, outra coisa, eu não botaria, eu não cogitaria colocar time profissional para jogar o Bavi na véspera da estreia do Campeonato Brasileiro. Não, também não. Não colocaria isso. Um Bavi fora de casa, sem necessidade nenhuma, né? Por mais e o que Vitória o jogo vai jogar com o time. O Vitória vai jogar com o time sub-20 também. Inclusive, o Vitória vai ter 2 treinadores no ano. O planejamento do Vitória é jogar Copa do Nordeste e Campeonato Baiano com o Rodrigo Chagas no comando e o time sub-20 / alternativo deles, preparando o time principal para a Série A e Copa do Brasil. É o que o Vitória vai fazer. Esse é o planejamento do Vitória. O Vitória vai ter 2 treinadores, né, em 2 momentos diferentes da temporada. Rodrigo Chagas prepara o time para Baiano Nordeste, Jair Ventura prepara o time para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Bavi vai ser um time alternativo. Eu não vejo o Vitória como time titular. Eu não sei, porque como o Vitória estreia em casa e não precisa fazer a viagem, talvez jogar o Bavi com um time profissional não seja tão problemático como seria para o Bahia, por exemplo. Né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. E, assim, volta a dizer aqui, a Federação Baiana de Futebol teve tempo para planejar isso. Já se sabia a data de estreia do Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos, assim, salve o Bavi no Campeonato Baiano, velho. Salve o Bavi no Campeonato Baiano. Colocasse o Bavi um pouco para antes ou um pouco para depois, mas sobretudo antes, porque você tinha ali a possibilidade de botar os 2 times profissionais para jogar, né? De ter mais apelo. Mas não, nem o Bavi, assim, eu consideraria botar com a diferença de 3 dias para sua estreia, botar o Bavi, botar um time profissional para jogar o Bavi no Campeonato Baiano, um erro de planejamento. E mais, a gente já falou aqui, eu acho que o Bahia deveria vir a público, desde já, para dizer que não vai jogar o Bavi com o time profissional. Perfeito. Para poder controlar expectativas. Exatamente. Gol do Bahia, pelos Teles. 2-0 Bahia no jogo treino contra o Galícia, informação de agora. 2-0 Bahia. Também não tem informação dos gols, mas eu sei que está em andamento. 2-0 Bahia nesse momento no jogo treino lá no CT Evaristo de Macedo, tá? Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.